Alto dos Orixás surgiu, na verdade, da necessidade, né, de visibilizar o grupo que eu tinha criado chamado Raízes, né? Raízes, grupo de ritmos e dança afro-indígena. Então, para dar visibilidade, eu criei 3 arranjos criativos. Tambores da paz, o baile afro e o Alto dos Orixás, cada um com a função específica para dar visibilidade. O baile afro para criar intercâmbio entre os grupos, Tambores da Paz para promover esse intercâmbio e trabalhar junto e tocarem pela paz no centro histórico, e o Alto dos Orixás para ser uma ferramenta antirracista, né? Ser uma ferramenta contra a intolerância afro-religiosa, né? Que é uma luta constante, já que eu trabalho com os povos originários, né? Com o viés dos orixás, do panteão africano, que é o meu foco maior, é a minha espiritualidade, é a minha essência, né? Eu digo que é a minha função humanista, porque eu acredito que o sagrado está nas relações humanas. Então, o Alto dos Orixás surgiu com essa intenção maior, com esse objetivo. E a partir daí ele foi tomando um novo caminho, né? Porque aí eu percebi que não é só a questão da invisibilidade, há um desconhecimento. Não um desconhecimento sobre o que é a cultura afro, mas um desconhecimento identitário. Então, assim, eu vejo que o Alto dos Orixás é uma ferramenta de formação, de informação, de resgate de identidade, de promoção de uma raça. Outros aqui já estavam, muitos vieram na marra deixando pra trás suas ilhas. O amor de suas filhas, e os abraços das mulheres, que porventura... Então o Alto dos Orixás, a primeira edição, surgiu exatamente com um olho na cultura popular, fazendo a seguinte pergunta: onde estão os orixás na cultura popular, que é tão presente? Então, o que foi que eu fiz? Eu quis fazer uma comparação, não é comparação a palavra certa, mas uma ligação. Por exemplo, o Exu, eu convidei o grupo Bati com Lata, um grupo feito com o pessoal da limpeza, né? O pessoal da Inlu, que tem um grupo que trabalham com reciclados. Então, assim, eu vi a força de transformação, a força de comunicação, eu vi a presença de Exu através desse grupo. Eu vi Exu neste grupo, porque além de trabalharem na rua, eles fazem a comunicação, eles fazem um transporte com aquilo que não serve mais na casa de cada um, e ele transforma carregando para o outro. Enfim, uma comunicação no tempo. Aí convidei o Urso Amigo Batucada, fazendo uma ligação com o Omulu, os índios Pele Vermelha com a ligação com os caboclos da mata, com as tribos indígenas, e assim sucessivamente fui trazendo grupos e apresentando, porque tinham um objetivo maior, que era fortalecer. A minha grande ideia, ainda continua sendo, de montar uma cooperativa entre esses grupos de cultura popular, que a identidade precisa uma atenção específica, um olhar muito mais além do que periférico. A minha chegada no Alto dos Orixás foi em 2011, acredito que 2011, e eu sempre achei um ato muito importante para a negritude do estado da Paraíba e do Brasil, porque o Alto dos Orixás ele nos remete ao encontro com a nossa ancestralidade. A cultura ela é de suma importância para o combate ao racismo, porque
é através da cultura, através da arte, através da dança, que a gente tenta passar para as pessoas que se dizem leigas dentro da dança afro, da cultura afro, passar para elas um pouco do que é a cultura negra, do que é a dança afro, do que é a vivência afro. Então a importância da cultura, no modo geral, para o movimento negro, ela é de suma importância. E aí o Alto dos Orixás foi crescendo, porque nessa versão tinha uma contadora de história, numa esteira, com frutas, lanche, e eu arregimentei na própria praça crianças, para ela ir contando, né, sobre o orixá e o que era aquele grupo. Então, assim, do terceiro orixá em diante, as crianças já estavam imitando, já estavam dançando igual os orixás. Então, naturalmente, se animava e se manifestavam, né? Porque a minha intenção era essa, era desconstruir, trazer um processo de desconstrução, que é preciso desconstruir essa visão, porque a gente sabe que cada digital é uma digital, cada cabeça é uma cabeça, né? E eu posso ser do mesmo orixá que o outro, mas eu tenho uma visão de mundo completamente diferente, e isso tem que ser levado em conta. Isso é necessário que se acolha o ser humano, porque todos nós somos representações de panteões, né? Nós somos a imagem do orixá em terra. É muito importante um evento como este para reafirmar a ancestralidade, para reafirmar a negritude em nossa cidade e além de cativar e mostrar um pouco da cultura negra para todo esse pessoal que está aqui para prestigiar e juntos podermos celebrar o dia de hoje, 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Esse é um momento muito importante e de grande satisfação. Também já participei do espetáculo em um ano e para mim foi muito bom, muito prazeroso poder compartilhar deste momento com toda essa galera que está aqui. Depois disso aí, depois desse primeiro, veio a história que eu admiro muito, Caribé, né? O Caribé, os desenhos de Caribé, aquela história dele com Pierre Léger, né? Que é a história da Bahia, dele registrar todos os processos, Jorge Amado, Eu Bebi na Fonte. Então, assim, eu quis homenagear como se fosse também trazendo uma atenção para mim como artista visual, né? Que todo ano eu tenho que desenhar os figurinos, confeccioná-los, somando com outras pessoas, mas são criações próprias. Uma grande oportunidade, né? De quem não conhece, uma grande oportunidade de conhecer, né? Porque é um ato público, né? É em praça pública e com certeza os curiosos, as pessoas que não conhecem, elas vão ter essa oportunidade uma vez no ano, pelo menos, que deveria ser mais,
mas uma vez no ano de chegar e conhecer o que é um orixá, o que é a dança do orixá, sentir a energia, porque independente da gente estar ali dançando, mas tem todo um trabalho espiritual por trás. E a gente, ao chegar na praça, a começar a se apresentar, levar isso para o público leigo, com certeza, eu já tive alguns depoimentos de pessoas que nunca tinham assistido o espetáculo, que não conhecia a cultura afrodescendente, afro-brasileira, né? E dizer que se emocionou, que sentiu a presença do orixá, isso é de suma importância, muito maravilhoso. Esse figurino foi interessante porque no segundo alto nós submetemos ao FIC, né, o Fundo de Incentivo à Cultura, por sinal está extinto. Só que a grana não chegou no tempo certo, né, ia chegar depois, então queriam que adiasse a data. Eu disse, não abro mão do dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Como também não abro mão do espetáculo, desse ato público, ser no ponto de R$100. Por quê? Porque ali já funcionou um quilombo. Já funcionou venda de escravos. E que hoje ainda continua um monte de pessoas abandonadas. Quando se passa a noite ali, você vê pessoas abandonadas, pessoas de rua. E a maioria são pretas. Então é uma forma de chamar a atenção a esse povo preto, né, invisibilizado até mesmo na sua miséria. Então não abro mão dessas duas questões, nem a data, nem o horário, nem o local. O Alto dos Orixás, ele é em si, né, um instrumento, uma estratégia de combate à intolerância religiosa, né, uma forma da gente colocar na rua um pouco da cultura negra, né, um pouco dos batuques, dos tambores, dos atabaques, das danças e dos orixás, que compõem, né, essa diversidade cultural tão incrível, tão maravilhosa e ao mesmo tempo que sofre tanto preconceito, né, que é tão excluída da sociedade. Então, o Alto dos Orixás ele vem com essa proposta de colocar isso em praça pública, fazer com que todos possam ter acesso, que todos possam receber, né, esse axé, receber essa energia, entrar em contato com essa cultura maravilhosa e, com isso, acabar com esse preconceito, com essa intolerância, né, entrar em contato com algo que normalmente se tem medo, né, a gente tem medo do desconhecido, porque nós acreditamos que a arte é a principal ferramenta de transformação do ser humano. A minha filosofia é que a arte é a ferramenta principal de transformação social, de educação, de humanização e principalmente de espiritualização. Então, quando eu me deparei, né, e reconheci que que a arte em si, ela transforma, porque nós nascemos todos artistas. Todos nós, na nossa essência pura de ser, somos artistas e continuamos sendo artistas. Porque o artista não é o objeto feito, é sim a pessoa que faz o seu ofício com amor. Eu consigo ver a arte muito além dos traços, muito além de pincelada, muito além do talhar, do esculpir. Eu vejo arte na leitura, na instalação elétrica, na pintura de parede, na combinação de roupas, nas escolhas dos adereços. Do mesmo jeito, é dentro do terreiro. A saída do orixá,
né? A saída do orixá é um espetáculo grandioso que enche não só os olhos, mas enche a alma. Cumpre a função artística. Eu digo que dentro do Ilê é onde se tem mais artes. Tem coisa mais linda do que ver as irmãs e os irmãos de santo todos paramentados, todos prontos para a celebração, todos de branco, com seu turbante, com seu torso, com suas guias. Então, assim, a arte visual está muito presente, né? Como também a gente sabe assim, que o panteão africano, ele em si é arte, né? Acho que a maior arte se chama identidade, porque a gente sabe que a identidade só existe se tiver memória. E a memória é pontuada de arte. Eu lembro da minha avó, o seu arrumadinho de cabelo, o vestido, as estampas que ela escolhia, as combinações que ela fazia do vestido com a sandália e a bolsa, a combinação que ela fazia com a toalha de mesa, os pratos, o pano de prato, os quadros emoldurados combinando com os outros, a pintura de fachada, aquela cerca de vara e as cascas de ovo colorido enfeitando assim. Então, assim, eu vivo arte. Eu nasci no meio de arte. A minha mãe, uma artista grandiosa que só veio reconhecer a espiritualidade a partir do meu trabalho artístico. Ela se familiarizou, né? Deixou de demonizar a imagem de orixá, porque ela viu que o filho dela não era demônio. O filho dela não era demônio e estava fazendo ali. Que rainha era aquela? Que Deus era aquela? De onde você viu isso? Tudo dentro de mim. Dentro de mim. Então eu acredito que todos nós somos artistas, sim, né? E somos artistas quando a gente reconhece a nossa essência sagrada, né? Isso independe de instituições religiosas. Que caminho tem escolhido? O compromisso é nosso, mãe. Reconheço a tua força. Originalmente somos todos um. Celebremos a cura. Ojoioti Iosan. Celebremos o amor, a união. Somos um.